Bom dia, pessoal. Começando a nossa sexta aula remota. Vou iniciar pela chamada de novo. Vou pedir que aqueles que estão sem microfone, que o colega veja aí no chat para mim e dê a presença por conta da apresentação que já está no quadro. Vocês já estão visualizando aí. Então, eu não tenho visão global aqui. Andressa, Eu. Danilo, Presente, professor. Gustavo, Jairo, Presente. João Victor, Jonatas, Presente, professor. Leonardo, o Leonardo Machado, Matheus, Presente. Michele, Presente, professor. Múria, Presente. Pedro Duarte, Auney, Presente. Yuri. Presente. Quem está falando aí é sobre o quê? Falou no fundo aí alguém? Ou é voz de fundo do microfone? Professor, Sim? o João Vitor Marques está aqui. Obrigado. Ele está sem microfone? Acho que sim, ele estava aqui na Digitou? lista. Ele digitou a presença? Alguma coisa assim? Não. Tem alguns alunos que só entram, né? Você sabe do que eu estou falando. Ele Eu falou, espero só que não acho seja o microfone caso. falhou na aula. Mas tem que participar aí para ganhar a presença. Bom, agora que a chamada está encerrada, vamos ao nosso conteúdo. Segundo o nosso plano, né? Plano de trabalho remoto, a aula de hoje é sobre teclado e displays. É uma aula bem pesada, bem puxada, e é por isso que ela não vai ser dada no formato de ensinar, mas sim no formato de explicar, para que na semana que vem eu tire mais algumas dúvidas sobre isso e entremos em interrupções versus varredura, que é muito importante também. Estamos chegando já na reta final aí da implementação, e o projeto final já tem que aproveitar o conhecimento aqui. Pelos trabalhos entregues na aula passada, alguns já se anteciparam a um tipo de display, que é o de 7 segmentos, que eu falarei aqui agora, o que é ótimo. Tentem sempre fazer isso à medida do possível. Vale ressaltar de novo que eu estou usando aqui o EDSIM para dar uma simulação do 8051, e o motivo é muito simples. Ele é gratuito, ele é Java, instala em qualquer máquina, e eu uso o Linux, tendo bastante limitação por isso. E, além disso, ele é do 8051, que é uma família muito interessante de ser estudada, mas que nada do que é aprendido para 8051 fica preso a eles. Por exemplo, aí na tela que vocês estão vendo, tem todos os registradores especiais sendo mostrado na tela aí, em que o mouse está contornando. Esses registradores especiais, cada microcontrolador tem o seu, e ele vai mudar de nome. Por exemplo, esse PSW no PIC é status. Isso não é importante. O importante é você aprender a ler o datasheet. Datasheet este que eu irei abrir aqui na sala de aula, assim que houver uma necessidade mais real. Mas a informação de cada um desses registradores que o mouse está apontando é uma informação que só o datasheet pode explicar melhor para você. E eles têm um endereço específico, né? Aqui tem a representação em matriz, né, matricial, da memória de programa, ou seja, é a memória RAM, a memória usada no programa, memória RAM. Se você clicar aqui, ele muda para código, e agora aqui está os opcodes em assembler, em hexadecimal, gravados. Se você fizer o programa em C, o resultado vai ser sempre o mesmo. Vão ter opcodes gravados na memória e eles que serão executados. Não existe programa C a ser executado. Existe programa C a ser interpretado, compilado e linkado em um arquivo .exe que será gravado na memória de programa. Então, só para vocês terem uma ideia e comparar
como que é ensinado hoje, como foi ensinado na minha época. Na minha época, as aulas de micro, a gente tinha que fazer o programa lendo o datasheet, levantando os opcodes, digitando os opcodes num simulador ou num kit didático, digitando, né? Ah, eu quero fazer um jump, eu vou digitar o código do jump. Eu digitando isso aqui, quando eu terminava de digitar, eu rodava o programa, verificava se estava funcionando e apresentava para o professor. Isso em aula de laboratório. Então, hoje em dia, com os simuladores do jeito que estão, eu faço isso com mais facilidade, porque eu tenho que digitar, eu digito aqui o opcode, o mnemônico, na verdade, né, o mnemônico, ele traduz para o opcode, grava, né, na memória de programa virtual de um simulador, e eu consigo simplesmente clicar em RAM aqui, eu não tenho que digitar os hexadecimal, não tenho que decorar os hexadecimal. Na minha época, a gente decorava, de tanto usar, não tinha jeito de não decorar. Então, a gente acabava decorando, porque era um semestre trabalhando com opcode. E aí, quando você clica aqui, voltando para a memória de dados, né, eu estou guardando, foi uma opção minha, em hexadecimal no R0. Como que você sabe isso? Está escrito aqui, ó, move no R0. Então, se ele tecla 1, se ele tecla 4, eu estou movendo, eu caí nessa linha aqui agora, né, e aí eu estou guardando 34 em hexa. Se você pegar a tabela ASCII, perdão, a tabela ASCII, você vai ver que o 4 é o 34 em hexa. Então, estou guardando. Eu escolhi gravar caracteres. Olha, eu coloquei aspas e o caractere. Ah, então ele aceita aspas e caractere? Sim, o compilador entende a tabela ASCII. É uma grande vantagem, né? Então, e eu optei por guardar no R0. Professor, eu quero guardar no R7. Ah, guarde. Ah, professor, eu quero guardar na memória no endereço 50, lá embaixo. Guarde. É uma opção, né? Cada produto vai ter a sua opção. O importante é o entendimento do todo das memórias e saber, então, escolher o microcontrolador para aquela solução que você precisa e etc. Então, o objetivo hoje não é ensinar a fazer esse código, mas tirar dúvidas deste código, caso alguém tenha dúvidas de como ler o teclado. E aí eu cliquei aqui no LD, né, para ver o diagrama, né, o Logic Diagram, LD. O diagrama, você desmarca todos aqui, ou marca todos aqui, aí mostra as linhas que são traçadas. Então, você pode, por exemplo, selecionar só o keypad e focar só no keypad aqui, ó. Não sei se eu consigo, se está todo mundo vendo bem aí, mas observa que o keypad, ele usa uma interrupção. Para que eu usaria a interrupção? Na aula que vem, a gente pode aproveitar que vamos falar sobre varredura e interrupção e explicar melhor. Essa aula não cabe isso, nem dá tempo. Então, mas o normal de um teclado é que, quando a tecla for pressionada, eu avise por interrupção o microcontrolador ou o microprocessador. Eu não fico tendo que fazer varredura. Hoje, o programa é de varredura. Ou seja, o que é varredura? Varredura, eu vou ficar verificando se alguma tecla passou. Se eu for lento na minha varredura, ou seja, se eu tiver muita coisa para fazer na minha varredura, o cara pode clicar muito rápido e eu não pego a informação aqui, tá? Ah, ele foi muito rápido, eu não peguei, olha lá, ó. O 4 eu peguei agora, o 7 peguei, o 1 não peguei, tá vendo? Fui muito rápido, não peguei. Por quê? Esse simulador ele é um pouco lento. Então, se eu clico e desclico muito rápido, não dá tempo por varredura para pegar. Por interrupção, eu não tenho esse problema. Gerou a interrupção, eu pego a informação. Então, obviamente, a interrupção é melhor e é por isso que a gente precisa, sim, aprender a usar as interrupções dos microprocessadores e microcontroladores. Além dessa vantagem, fazer por interrupção faz com que o que eu tenho que cuidar no loop principal fique mais simples, fique mais tranquilo de fazer. Então, tá. Alguma pergunta até aqui, só do entendimento de que esse código é de varredura e etc? Tá tranquilo? Eu não estou podendo ver, né? Até posso ver o chat aqui, deixa eu ver. Pus o chat novo, mas vez por outra eu não vejo o chat, né? Então, vamos lá. Aqui agora, no keypad, o que nós temos que entender? Nós temos que entender o circuito que é isso daqui. Como é o circuito de um keypad? Muito simples.
Eu vou mudar agora a apresentação para o meu quadro negro. Mudando a minha apresentação para o quadro negro, eu vou possibilitar mostrar para os senhores. Deixa eu me achar aqui. Achei o quadro negro. Janela, né? Pronto. Tá mostrando aí. Se vocês tiverem problema de visualização, é só me falar, mas teoricamente o quadro já está disponível aí. Bem, aqui no quadro negro, eu vou desenhar a tecla 1, por exemplo. Então, eu vou desenhar bem grande, eu vou dar um zoom aqui na tecla 1. Então, essa aqui vai ser a tecla 1, em que está vindo, inclusive tem um resistor de pull-up, A gente já fala sobre ele, principalmente porque vocês não têm conhecimento de... E aqui está indo a coluna toda para as outras teclas e indo de novo para o microcontrolador. Então, eu vou abrir aqui o diagrama. Vocês podem abrir o diagrama, caso vocês tenham o programa instalado, para consultar aí. Fica mais fácil de entender. Mas, por exemplo, como eu estou pegando a tecla 1 e seguindo no diagrama, é o P3, é o P0.3. Só estou confirmando aqui. Parece que é o P0.3. Então, aqui é o P0. Se eu estiver enganado, alguém me ajuda aí, que está enxergando melhor que eu o diagrama e a linha do diagrama. Eu pus ao contrário. É P0, não P3. P0, a porta 0, é o porte 0, ponto 3, pino 3 da porta 0. E, olhando de novo o diagrama, a coluna que está lá é o P0.6. Aqui é o P0.6. Como funciona? Aqui tem um botão, um push button. Inclusive, esse botão ele é configurável. Você pode escolher qual que você compra, então o simulador permite você trocar o tipo de botão, né? Se é um botão que você aperta, ele solta sozinho. Se é um botão que você aperta e ele tuga, ou seja, ele troca de estado e mantém a informação apertada, que é como eu gosto de usar, para deixar bem claro que é a hora que eu apertei ou não. Enfim, quando você aperta esse botão, o que acontece aqui, pessoal? Alguém participando, por favor? O que nitidamente você enxerga em termos de circuitos elétricos? Ninguém. Pode falar. Fique com vergonha, não. A corrente passando do resistor de pull-up pro microcontrolador. Não. Outro. O que acontece quando eu aperto o botão? Ele passa essa corrente pelo botão até chegar no controlador, é isso? Não. Muda o foco. Quando você aperta o botão, ele vai dar o estado baixo, né? Não tenta ir muito à frente. Né? Resolva um problema por vez. Qual que é a primeira coisa que acontece quando você aperta esse botão aqui? É bem nítido, claro e simples. Vocês estão querendo ser mais sofisticados. Você fecha um circuito, E o nome disso correto? um curto. Isso, obrigado. Então eu fecho um curto entre este ponto e este ponto. Fechando um curto aqui, o que eu queria ouvir de fato é que eu fecho um curto entre o pino P06 e o pino P03. O que eu queria ouvir era isso. Por quê? O resistor, a corrente que vem do resistor já está indo por um microprocessador através do pino P06. Vocês não estão vendo isso? Então, vocês estão falando a mesma coisa que já acontecia. Não é algo grande. Agora, sim, eu quero falar em corrente. Você quer falar em corrente? A gente pode falar em corrente, mas a corrente só é importante quando eu preciso da corrente. O foco sempre principal será a tensão. A corrente, se você quisesse falar, que a corrente do resistor vai passar para o pino P03 e não para o microprocessador. Entendeu a ideia? É muito diferente isso. Ok. Diante do fato, você tem um curto entre dois pinos. Como é que ele vai queimar, né? Tem um curto, um curto, teoricamente, ele queima. Essa é a minha colocação.
E aí, fale para mim, por que não queima? Ou pode queimar? Claro que pode queimar. Vamos participar, por favor. Eu sei que vocês ainda não tiveram eletrônica, mas nós estamos falando de circuitos simples que vocês podem ver Não e queima ter porque visto já já tem no uma ensino carga do resistor? Hã? Não queima Ele porque não tem uma queima. carga do resistor? Ele não queima por conta de um drive. Eu vou colocar isso para você aqui. O problema é que vai apagar o meu quadro aqui. Deixa eu me ver. Não tem problema eu apagar meu quadro, não. Eu desenho de novo. Foi um desenho simples. Mas eu preciso mostrar para vocês um pedaço do datasheet. Eu falei para vocês que essa aula eu iria mostrar datasheet aqui. Então, olha só. Tá vendo o datasheet aí? Nós temos aqui os LEDs de cada porta. Observe aqui. Eu estou escrevendo em branco. Vou mudar a cor. Então, observe aqui. Nós temos aqui um LED 0, que é do porte 0, tá? O LED 0 do porte 0, ela tem um barramento aqui de 8 bits. Então, eu tenho do 0 ao 7. E nós estávamos falando do 3, então se eu considero que aqui é o 0, 1, 2, 3. Nós estávamos falando do 3 e do 6, certo? E nós estamos falando de um drive. Eu não estou pedindo para vocês entenderem o circuito, porque vocês ainda não têm eletrônica. Quando vocês tiverem eletrônica, eu faço questão que vocês investiguem. O professor de eletrônica não vai te dar. Não é parte da matéria dele. A eletrônica que ele ensina é o básico, seja analógica, seja uma eletrônica. Mas isso aqui é uma mistura da eletrônica analógica com a digital. Ou seja, como é possível uma hora eu estar escrevendo e outra hora eu estar lendo? Observe que as setas são bidirecionais, né? Essas setas aqui. Tanto para I/O, né? O 8051, diferentemente da maioria dos microcontroladores RISCs, ele tem, e está escrito, vou abrir outra parte do datasheet. Eu acho importante eu trazer partes do datasheet para que vocês não fiquem crus. Ou seja, vocês não vão ficar pensando que foi uma... Não, o professor tirou essa informação da experiência dele, do além, etc. Não. Vamos simplificar. O professor tirou essa informação do datasheet, tá? Toda vez que eu trago um desenho novo, este é apagado, tudo bem? Então, alguém tem alguma dúvida nesse desenho que está aqui agora? Que tem um drive, e esse drive é bidirecional. Tá. No 8051, o drive é construído e explicado nesta parte do datasheet aqui, ó, em que a gente pode ler que ele tem 8 bits bidirecionais, de I/O, de entrada e saída na porta, com um pull-up interno. Ele é capaz, no output buffer, ele pode fornecer ou puxar até 4 TTLs. O que quer dizer isso, pessoal? O que é TTL? TTL, deixa eu me mudar a cor de novo. Agora eu vou para o branco, porque eu vou escrever no quadro. TTL, pessoal, é assim, ó. Você tem uma porta NAND, tá? Isso aqui é uma TTL, um output. Se ele permite até 4, cadê 4? For, tá aqui o for. Então, eu posso pôr o pino aqui, né, o P0.6, por exemplo, eu ligo aqui, como entrada dessa NAND. E eu posso ligar na entrada de outra, na entrada de outra. Se eu ligar a quinta, ele não vai ter, agora sim, corrente suficiente para mudar o estado da porta. Estão comigo? Então, ele está limitado em 4. Então, às vezes a pessoa não lê o datasheet, está usando o pino e começa a pendurar portas NANDs e portas NOR, porque faz parte do circuito, e fala, meu projeto não funciona, na teoria funciona, não funciona, na teoria não funciona. Claro, você não lê datasheet, e aí eu não tenho muita paciência para quem não lê datasheet, pessoal, porque
Tem gente que não sabe, mas no enunciado é que você encontra informações para resolver o problema. Se você resolveu pegar o 8051 e usar a porta dele de I/O, você tem que ler o datasheet sobre a porta dele de I/O. Se você pegou um PIC, leia o PIC. Se você pegou um AVR, leia o AVR. Se você pegou um ESP, leia o que você pode fazer com o pino do ESP, antes de fazer qualquer ligação ou simulação. Porque no final, você pode até funcionar na simulação, que é o momento ideal lá da simulação. Mas na realidade, quando você for implementar na prática, nada vai rodar, porque você não leu os detalhes. Então, aqui, ele tem mais informações aqui, deixa eu ver se tem interessante alguma coisa aqui. Aqui, ó, interno PUP, tá vendo aqui PUP de novo? Então, você tem que entender o que é esse PUP, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Ele está mudando aqui, né? Aqui ele está falando de P1, né? Eu estou usando P0, só um pequeno detalhe aí, não tem problema não. Principalmente porque o 8051 as portas são muito parecidas, mas como o P1 ele é uma porta especial, eu não deveria ter trazido a informação do P1. Vou trazer aqui, né, a informação do P0, que é a que nós estamos usando no teclado, só para ter aquela sensação de estou fazendo tudo certo, para não falar depois que não entendeu. Então, né, olha aqui. P0 agora, tá? Observa que ele é a mesma coisa, ó. Só vai mudar algumas características, ó. Então, ele tem 8 pinos, bidirecional. Como output, ele pode 8 TTLs, ele pode dar sync, não source. O que é sync? Nível baixo. Ou seja, você põe o P0, ponto 0, em low, em 0, e a corrente entra. O I entra na porta. Então, ele permite você conectar, né, como neste pino, vários TTLs com corrente de baixa. Ele não permite, deixa eu ver se ele fala da corrente de source. Não, de source ele não fala. Por exemplo, muita gente fala assim, não, eu comprei um microcontrolador aqui, aí quando eu fui ligar o LED, ele não acende o LED, tá? Qual que é a corrente que o LED precisa? Ah, o LED precisa de 18 mA. Beleza, qual que é a corrente da porta, do pino? Não sei, professor. Tá no datasheet. Então, dependendo da variação do microcontrolador que você pegue, você vai precisar criar um drive de potência. O que é um drive de potência, professor? É pegar a energia não da porta, mas de uma alimentação, ou seja, do VCC. Como que eu pego energia de uma alimentação? Um exemplo é esse aqui, ó, coletor comum. Tá? Você coloca um transistor desse jeito, coloca um resistorzinho de base aqui. Aqui, no resistorzinho de base, aí você liga o pino, P0.0. Aqui, a corrente aqui normalmente é de microampere, podendo ser até de nanoampere, se você quiser, tá? Ou seja, é uma corrente baixa. Com certeza o microcontrolador consegue. Já aqui, você trabalha com corrente de miliampere, controlado pelo RC. E aqui, você pode ligar o seu LED. Não, aqui é a saída, né? O ideal era pôr o LED aqui embaixo. Ó. Eu vou fazer um X bem grande aqui, puxar o coletor para cá e vou pôr o LED aqui, ó. Você pode até pôr o LED aqui, ó. Não é normal, tá? Mas você pode pôr o LED aqui em cima também, onde você quiser pôr. Quando você põe o LED aqui, você tem uma queda de tensão aqui, mais a queda do LED. Então, essa diferença de tensão você considera aqui na hora da corrente de base, do IB. Então, todo um circuito precisa ser analisado, e quando você dá corrente aqui, você fecha esse circuito aqui, fecha o curto. E aqui fica mais ou menos com 0,2 volts. É assim que funciona. E aí você tem uma corrente passando no LED. Se você joga o LED aqui em cima, é a mesma coisa. Só que ele está aqui em cima. E aí você tem uma vantagem. O importante é colocar o LED em série com esse resistor. E esse resistor ele vai ser projetado para dar a corrente do LED. Isso aqui chama-se drive de corrente. Porque você tinha pouca corrente aqui e pegou corrente ali. O único problema desse circuito, pessoal, é que ele é um inversor.
E como que eu faria para um não inversor? Para um não inversor, o mais comum é algo desse tipo aqui, ó. Então, você pega um outro layout, né? Você muda o tipo do transistor de NPN para PNP, e quando você ativa aqui, você vai permitir uma passagem de corrente aqui. Você pode pôr até o VCC aqui. E aqui você põe o resistor, o LED, diodo emissor de luz, e a massa. Agora, quando você liga aqui, você fecha o curto aqui e joga lá, ok? Então, tudo depende de como você vai usar a eletrônica. E como vocês estão crus, vocês precisam fazer pesquisas e ver o circuito, aceitar aquele circuito como algo que funcione, e saber que, dependendo do caso, você ligar o LED direto no pino, como vocês viram no exercício da aula passada, ele não vai acender. Você, às vezes, vai precisar de um drive de corrente, como explicado aqui. Muito bem. Alguma pergunta aqui, não? O que é o pull-up? Né, o que ele é? Ele é um coletor aberto. O pino é um coletor aberto, P0. Quando ele está trabalhando como output, tá, pessoal? Ele é um coletor aberto. E eles colocaram um resistorzinho de pull-up aqui, para quando não tiver, né, tensão aqui, ou seja, quando você tiver com ele aberto, ele não fique um ponto flutuante de tipo não conectado. Não conectado é sempre mal visto, é uma antena. Não conectado pode ser qualquer coisa, pode ser 0 e pode ser 1. Vai depender do circuito e da situação. Vai depender da lâmpada fluorescente que você ligou no local e que está interferindo. Então, o não conectado não é bom. Então, ele tem um pull-up interno para isso, para estabilizar o nível lógico quando ele está como é que fala? Num estado de coletor aberto. Então, para evitar o coletor aberto, a gente emenda um ponto de coletor aberto bem aqui, ó, com um pull-up interno. Isso aqui é um resistor de pull-up. Normalmente, o resistor de pull-up é em torno de 1K, né? 1 kΩ, né? 1K, para atender aí uma corrente de 1 mA, que é a ideia de se trabalhar em mA, tá? 5 mA, 10 mA, é o que costuma ter no datasheet. Bom, diante disso, a gente pode agora voltar para o teclado, tá? Alguma pergunta até aqui? Professor, Pode falar. eu não entendi muito bem esses diagramas, mas eu queria estudar para economizar tempo. Eu olho pelo datasheet mesmo? O datasheet vai ter diagramas, só que o know-how para você entender os diagramas são matérias, por exemplo, aquele diagrama de blocos, o primeiro que eu coloquei, ele não tem muito o que falar assim, qual matéria que faz isso? Não existe uma matéria que ensina diagrama de blocos, né? Porque a maioria daqueles diagramas, não sei se você percebeu na hora que eu mostrei aqui, ele estava desenhado e escrito o que ele era. Então, são quadradinhos com algo, né? Faço um desenho e falo, isso aqui é um drive. Mas o que é um drive? Aí, para entender o que é um drive, já é acionamento. Tem vários tipos de drive. É outra matéria do curso de engenharia que você ainda não viu. Qual que é o lance que vocês têm que entender aqui, ó? Microprocessados está no início do curso, terceiro período. Você não viu quase nada. Você deveria ver esse microprocessado, na minha concepção, no sétimo período. Só que microprocessado, como é feito hoje em dia, através principalmente do Arduino, né? Ou seja, qualquer criança de 12 anos já consegue acender LED, você pode ir fazendo, tendo experiências práticas, sem entender. Ao fazer sem entender, você corre o risco de queimar um pino ou outro, coisas do gênero, né? Normal, você não sabe, então você queima. E aí você gasta o dinheirinho e vai lá e compra outro microprocessador porque você queimou o pino dele. Normal. Só que você tem a grande vantagem que é, vendo antes da hora, nós estamos vendo antes da hora, você vai ter aquela sensação, pô, tô pondo uma mão na massa, eu tô fazendo, esse curso é legal. O curso que eu fiz, eu aprendi micro no sétimo período, eu já tinha toda uma bagagem de eletrônica e acionamentos.
E quando eu aprendi microprocessadores, eu só apliquei, entendendo tudo e todas as coisas. Achei até que ficou muito longe de eletrônica digital, que eu vi lá no terceiro período. E eu já estava esquecendo de eletrônica digital por falta de uso, e tive que reestudar. Ele estando aqui na sequência, logo depois de eletrônica digital, ele permite você não se distanciar da principal matéria de micro, né, de pré-requisito de micro, aceitar alguns drives e falar, não, eu vou fazer igual está aqui porque funciona, não sei por quê, vou descobrir por quê lá na frente. Ou você aceita isso, ou você chora, não tem o que fazer, porque você não viu as matérias ainda. E nem dá para você, qual livro você sugere? De eletrônica. Só que se você pegar um livro de eletrônica sem orientação, ou você é um gênio autodidata, ou você vai falar, eu não quero esse curso. Eu quase desisti do curso no 6º período, quando eu aprendi eletrônica. Não eletrônica comum, na verdade, o 5º que eu aprendi eletrônica. Mas no 6º eu fui aprender amplificadores, que é o transistor amplificando sinal. Eu pedi para sair. Eu fiquei um semestre em depressão. Abandono, não é o curso que eu quero fazer, só porque o professor pegava muito pesado em amplificadores. E eu não conseguia, eu reprovei essa matéria. Não foi por falta de entendimento, na minha opinião, mas foi por causa até de crenças mesmo, né? Eu não conseguia aprender com aquele professor. Aí eu tive que fazer com outro professor depois, uma outra turma aí que abriu. E amplificadores, o que é amplificadores? É o mesmo transistor, só que ao invés de colocar ele em corte de saturação, ou seja, 0 e 1, que é o digital, eu vou trabalhar ele com um ganho beta, ou seja, a corrente de base, essa I aqui, comparado com o I que vai passar aqui, que a gente chama de coletor, essa aqui é de base, ela tem beta vezes mais. E ele é usado mais no AC do que no DC. Ou seja, se você pegar um microfone, ele usa amplificador no AC, entendeu? Ele tem que dar um ganho. O sinal tem que sofrer um ganho para que saia na caixa de som legal. Então, amplificadores musicais de instrumentos, eles são eletrônica focado em amplificador, numa matéria de eletrônica analógica sofisticada, que é amplificadores. Já o microprocessador, ele seguiu para o corte de saturação, que é 0 ou 1, que é muito mais fácil de entender e de estudar. Então, é basicamente isso que você tem que pensar. Se você coloca essa corrente aqui igual a 0, isso aqui é um corte e passa 0 lá. Se você coloca essa I de base muito grande, não é para estragar o transistor, mas é acima do necessário, ele vira saturação, e aí eu tenho aqui uma queda de tensão muito abrupta de 0,2 volts, né? Uma tensão muito baixa, né? Ele vira praticamente uma chave, por isso que a gente chama de corte de saturação. É esse que a gente usa na eletrônica. Mais alguma pergunta sobre o assunto? Eu tenho Não? uma pergunta, mas é sobre Sim. o porte, pode ser. Pode ser, tudo sobre o assunto. Porque tem algum motivo específico para o porte 0 não ter um resistor de pull-up interno? O porte 0 do 8051 tem pull-up. Todos os portes do 8051 tem pull-up. Porque quando ele liga, pelo menos na simulação, ele fica em impedância? Em alta impedância, você fala? Sim. Primeiro, eu quero saber de onde você tirou essa informação ou como que você detectou que isso é verdade. Para eu entender se o teu alta impedância é o que eu estou entendendo de alta impedância, entendeu? No Proteus, ele liga nesse estado. Quando O que é esse estado de alta impedância? É o Z que você fala? Ele não é definido nem nível lógico alto, nem nível lógico baixo. E o Proteus não simulou direito o 8051. Simples assim. É o erro do simulador. Se você pegar um 8051 e só ligar, ele tem esse desenho assim, né? Pino de VCC aqui, GND aqui. Você coloca aqui no 0, você coloca aqui 5 volts, você pode ver com o multímetro, você vai ver tudo 1. Tudo 5 volts, tá? Beleza. Simples assim. Agora, Professor, é o problema de alguns simuladores. No próprio datasheet do 80... Qual do no próprio datasheet do 8051 fala que a porta 0 ela é especial. Ela tem o resistor de pull-up interno,
Só que ele só é acionado quando você vai usar leitura de memória externa. No caso, em Leitura de funcionamento memória normal, para você usar o port 0 como saída, você tem que usar resistor de pull-up externo. Porque o que fica interno nele só é usado para acesso de memória. Certo. Isso tá no datasheet. Mas se você for usar para acionamento, isso é verdade. Por quê? Porque ele não tem corrente suficiente. É igual uma fonte. Pega uma bateria fraquinha, liga uma carga nela, ela vai para zero. Entendeu? Mas se você for com um multímetro lá, um equipamento adequado para medir, ele está em nível lógico 1. Entendeu o que eu quero dizer agora? Sim ou não? Eu entendi o que tá querendo dizer, só que aí agora eu não entendi no caso do diagrama da porta 0, porque eu já tinha estudado ela e, tipo, quando você tá usando a porta 0, ela fica desconectada de tudo, ela não tá conectada nem em VCC, nem em terra, nesse estado de alta impedância que o Leonardo falou aí. Tá, eu vou abrir aqui de novo aquele datasheet da porta 0 só para vocês lerem. Ele tem um pull-up interno, porque todas as portas do 8051 tem, tá? Entretanto, ele não tem capacidade de fornecer corrente. Observa aqui, ó. Então, ele tem pull-up, mas ele precisa de pull-up. Entendeu a ideia? Coloca o diagrama dele, o desenho da porta, se tiver como aí. O do datasheet, deixa eu ver se eu tenho aqui o diagrama da porta aqui. Porque o diagrama da porta aqui a gente tem, não é um desenho de eletrônica, é um desenho só de drive, né? Não dá para ver nada. Pelo livro Pelo do menos Salvador. Ah, sim. Eu não estou no livro, eu estou pegando. Eu tô pegando um datasheet que não é o da família. Porque, olha, existem vários níveis de datasheet. Também é importante vocês perceberem isso. Se você pegar um datasheet, deixa eu voltar para o 0 aqui, peraí. Para o branco, quer dizer. Se você pegar um datasheet da família. Ai, não pegou a cor. Mudou de cara. Deixa eu ver. Eita. Não sei por que eu não estou pegando minha cor. Não está mudando de cor. Deixa eu só mudar meu pincel aqui para ver se resolve. Agora resolveu. Travou o meu pincel. Travou meu pincel. Agora voltou. Beleza. Aqui, ó. Se você pegar aqui o... Perdi até o fio da meada. O que eu ia falar? Professor, sobre esse negócio da alta impedância aí, o Proteus, ele tem algumas variações do 8051. Ah, tá. Era isso que eu ia falar. Você tem algumas várias variações dele precisa do capacitor de desacoplamento para estabilizar a tensão de entrada, porque alguns, Exato. quando você monta o circuito no Proteus, ele entra em curto automático e joga alta impedância. Exato. Então, aí depende de qual que é o chip que você pegou. Eu estou usando aquele AT89, o datasheet meu que está aberto é o AT89S52, que na verdade é um 8052, ou seja, ele tem mais memória e mais periféricos, mas ele atende a família do 51. Tem a família do 31, e tem, se você pegar para ler, por exemplo, você quer todos os detalhes do 8051, da família, você tem que pegar um datasheet mais raiz, que ele é enorme. Ele é enorme. Esse que eu abri aqui, ele tem só 38 páginas. Ou seja, ele considera que você já leu o grande e tem as especificidades do AT89S52. Entendeu agora? Então, você escolheu um microcontrolador, você tem que pegar o datasheet dele, daquele lá. E aí, ler a parte dele. E se tem uma parte dele que não tem informação, por exemplo, não fala aí dos detalhes do diagrama da porta P0, só comenta. Então, provavelmente, você tem que pegar a da família para ver o detalhe. Este datasheet que eu estou aqui com download de hoje, ele não tem nenhum diagrama da porta P0. Mas sim, a porta P0, ela tem um interno pull-up, só que a corrente que ela fornece é muito ruim, é muito pequena. E aí o que acontece? Você precisa fazer um drive. E esse pull-up externo, ele vai te dar a segurança, né? Você põe lá um pull-up externo, você vai ter uma segurança de que está tendo uma corrente suficiente e uma tensão VCC forte o bastante para atender a necessidade, entendeu? É igual eu utilizei, professor, nesse trabalho dos LEDs, o AT89C51.
No Proteus, Aham. para funcionar ele precisa tanto do resistor de power-up quanto o capacitor na tecla de reset para funcionar de uma forma melhor, quanto o capacitor para desacoplamento, para estabilizar essa tensão. Tá, aí eu vou te falar, esse do reset o capacitor de reset, ele é necessário para todos, e está escrito no datasheet por quê, entendeu? No datasheet ele fala que o reset tem que ficar, não pode ligar junto com os outros, porque o 8051 ele precisa de um tempo, inclusive você consegue olhar lá no diagrama de tempo. Qual que é esse tempo? Ele tem que esperar um tempo de estabilizar a tensão antes do clock começar a ser considerado, para ele começar a rodar o programa, entendeu? Esse tempo, quem vai segurar é o reset. Então você põe um capacitor para atrasar o nível alto de tensão no pino de reset, entendeu? Isso, ok. Então, todo 8051 precisa disso. É da família, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou procurando aqui um timer. Não, aqui, ó. É Pode porque falar. tem uma variante da Atmel que, Sim. segundo o Proteus e algumas pessoas que utilizam, eu nunca utilizei. Eles falaram que não precisaria desse capacitor para o reset. Pode ser que eles tenham feito um. Por quê? Porque o concorrente não tem, mas a maioria precisa, entendeu? A maioria precisa. Mas se um não precisa, provavelmente ele deve ter algum atraso interno sendo gerado, entendeu? Ele deve estar segurando alguma coisa internamente. Por causa disso, eu pensei que fosse algo específico do 89C51. Não, a grande maioria precisa. Agora, eu não tinha essa informação de que existe uns que não tem, entendeu? Porque eu nunca usei nenhum que não tivesse. Tem alguns que não. Acho que alguns, tipo Atmega 8, acho que, por exemplo, não precisa. Aham. Então, eu estou olhando aqui, eu estou procurando aquela parte de tempo. Aqui, ó, parte de corrente, ó. Eu vou fazer o colar, né? Vou colar de novo aqui. Deixa eu me pegar aqui. Aqui eu tenho uma tabela, né, que está lá no datasheet, e eu vou pôr aqui para vocês, só para vocês verem. Bom, olha só que interessante essa tabela aí. É uma tabela que todo mundo ignora, né? Ninguém costuma ler. Mas, por exemplo, tensão de programação, né? Ou seja, como que eu faço para programar a flash dele? Tem que estar em 12 no mínimo, e no máximo, entre 11 e 12, né? 11,5 e 12,5 no mínimo, tensão. Então, essa versão aqui, para fazer a programação em paralelo, precisa disso daí, ok? Tem o clock mínimo e o clock máximo. Eu não posso trabalhar em qualquer frequência, tá? Tempo. Então, essas tabelas que estão informando lá, eles mostram como que eu posso fazer o meu próprio gravador e o software de gravador para eu gravar a minha memória de programa nele. Entendeu a ideia? Tem tudo explicado no datasheet. Eu não preciso de uma fonte externa. Eu preciso, sim, de um conhecimento, saber fazer programações. Então, se eu tiver, por exemplo, um Raspberry que tem pinos de I/O, souber fazer drive de potência, porque aqui nós estamos falando de 12 volts, não estou falando de 5 volts nem de 3,3 volts, que é o que tem no Raspberry. Então, para eu fazer do Raspberry uma programação e usar uma linguagem fácil, como Python, por exemplo, e gravar um programa lá, eu só preciso de muito esforço, porque tudo está escrito aí. Entendeu a ideia? E isso poderia ser, por exemplo, um projeto final. Inclusive, isso pode ser um TCC. Eu fiz um gravador open source que funciona em Python e usa Raspberry e roda para tudo. Por que não? Entendeu? Aí você só tem que fazer ele gravar várias memórias. Fazer só para 8051 não serve. Aí você tem que fazer... Não, ele grava a família do Atetine, ele grava o Atmega, ele grava a PIC, ele grava... Entendeu? Você vai ler o datasheet de todos eles e fazer. Isso é um TCC. Fazer só de um é um trabalhinho de microcontroladores. Entendeu a ideia? Mais alguma pergunta nesse sentido, não? Inclusive, pessoal, sabe aquele erro de chip que muitos tiveram usando o USB
ASP, aquele erro de chip, segundo explicações que eu vi pela internet de outros professores, inclusive o professor da faculdade que eu me formei, o motivo é o reset, tá? O pino de reset é muito complexo. E o pino de reset aqui, ele precisa estar, ele tem os tempos, né? Tem um tempo de espera, né? O tempo de espera. E ele pode ser observado no próprio datasheet. Muito provavelmente, por conta do capacitor que quase sempre tem no reset, ele não dá o tempo necessário. Aquele capacitor precisa ser removido para você poder programar. Então, às vezes você quer trabalhar na programação em circuit, mas por conta daquele capacitor, você tem que ter uma chavinha, assim, hora de programar e hora de não programar, para que o capacitor dê licença. Entendeu a ideia? Não sei se eu falei grego, quero saber se o pessoal que está acompanhando está entendendo aí. Uhum. Ok. Agora, pessoal, vamos tentar voltar, né, para a nossa experiência, que é o teclado. Deixa eu mudar para a cor de novo, para branco. Então, o teclado, ele tem lá o botão que vai ser pressionado, que vai meter um curto, né? O curto do P0. Estava 3, né? P0.3. Deixa eu arrumar isso aqui. P0.3. E aqui, P0.6. E aí eu tenho que tomar alguns cuidados, que é não queimar. Como que eu posso queimar? Se eu jogar aqui em 0, e aqui, quando eu der um apertado aqui tiver 1, né? Aqui tiver 1, eu tenho 1 aqui. Não é por causa do pull-up lá. Aquele pull-up é só para garantir um estado de coletor aberto, né? Por causa do P0 mesmo, como vocês bem lembraram, que precisa de pull-up externo. Esse pull-up aqui é só para garantir que quando eu ponho 1 é 1 mesmo. Senão pode ser que falte corrente, ele não entenda como 1. Se eu puser 1 aqui e aqui tiver 0, ou seja, o 0 aqui, ele é output. No 8051, diferente do PIC, dos Atmel da vida, eu não tenho que configurar o pino para saída ou para entrada. Para ele ser entrada, eu tenho que pôr em 1. 1 é input. Mas 1 também é output. Output. Só que output 1. Entendeu a ideia? 1 é input, e aí eu posso ler. Eu coloco 1 no pino e eu leio 0, eu estou lendo. O hardware lá fora me deu um 0. Eu estou trabalhando com o input. Eu coloco 1 no pino para acionar um motor, ele é output 1. Eu coloco 0 no pino para acionar um LED, ele é output 0. Então, tem que entender o estado. Se você quer ler, ele tem que estar em 1. Então, esse pino aqui, se eu for ler esse pino aqui, eu tenho que colocar 1 nele. E aí, depois eu pergunto, qual que você vale? Ah, ele vale 0. Como que ele valeria 0? Esse aqui teria que ser 0, para quando abaixasse aqui, eu fosse ler um 0 aqui, porque eu pus 1 para input. Eu preciso de um feedback, se todo mundo entendeu. Se alguém não entendeu, tem que perguntar. Beleza, Entendi. então, todo mundo entendeu, né? Então, agora que todo mundo entendeu, eu fecho isso aqui, que não nos interessa mais, e volto a apresentar o nosso programa. Para mim já parece que está ok. Tá ok aí? Tá ok. Ok. Então, eu tenho que fazer o uso daquele... Vou abrir aqui de novo o diagrama, né? Eu tenho que fazer o uso pensando que aqui eu tenho um botão que vai colocar ou não em curto. Só que tem um detalhe. Ele trabalha na forma matricial. Ele tem colunas e linhas. Ou seja, esse pino 0 que está aqui, ele está indo em todas as linhas. Entendeu a ideia? Todas as linhas. Todas as colunas, desculpa. Ele tá marcado aqui, está marcado aqui, está marcado aqui. Quando eu apertar aqui, eu fecho o curto com a coluna. Quando eu apertar aqui, eu fecho o curto com a coluna. Então,
eu tenho que fazer a leitura no passo a passo, como está aqui, ó. Aqui eu fiz um exemplo apenas, vou rodar de novo, eu fiz um exemplo apenas da coluna 0, né? Você pode chamar ela de qualquer outra coluna. E é por varredura. Então, olha só o que acontece aqui. Ele chega nesse loop principal e fica preso. Ele fica preso nesse loop principal. E aí, primeiro, eu vou trazer aqui mais. Ele estava pequenininho assim para não atrapalhar a simulação. Então, primeiro eu vou verificar a linha 0. E eu chamei a linha 0 do 1, 2 e 3. Então, é a linha 0, ou melhor, não, a linha 0 é a de baixo. É a linha do 0 aqui, ó, desse 0. Observa que eu não tô lendo o 0, tá vendo? Mas eu leio o asterisco. O asterisco é 2A. Tá aqui o 2A. Então, eu estou começando de baixo para cima, da linha 0. Por quê? Porque no esquemático, se vocês observarem, é o pino 0. Eu gosto de começar pela ordem crescente, mas isso é indiferente, cada um faz do jeito que quiser, tá ok? Eu comecei pela ordem crescente do hardware. E aí, o que eu tenho que fazer? Olha só, eu tenho que dar um clear no 0, para que quando eu aperte o botão, né, na hora que eu aperte o botão aqui, o 0 que está aqui vai passar para o pino 6. E eu estou usando o 6 como input e o pino 0 como output. Foi uma escolha minha. Se você quiser fazer o contrário, você pode fazer o contrário. Tudo bem? Dá um ok aí, porque eu não estou vendo a nossa conversa. Tá ok, professor. Okay, obrigado. Então, beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu teria que fazer algo do tipo, na simulação, uma experiência de simular o teclado. Pressiona o botão e vê o que acontece com a tensão medida, né? Coloca um voltímetro no seu simulador lá para checar. Esse voltímetro vai ser substituído pelo pino. E aí você vai poder usar o microcontrolador e a programação para perguntar. Como que eu pergunto se o pino está ligado? Jump bit. Ó, se eu zerei o 0 e ele mudou, e ele ainda é bit, então ele não está nessa linha. Vou para a próxima. Aí eu seto o 0 e limpo o 1. Estou checando agora a linha do 7. Ok? Se no 7 ele zerou, ele não vai pular bit, porque jump bit quer perguntar o seguinte: salta se o pino P07 for 1. Isso é jump bit. Salta se o pino P06 for 0, é jump not bit. Por quê? Porque a gente entende que o 1 é verdadeiro, o 1 é ligado e o 0 é falso, o 0 é desligado. Entendeu? Então, a linguagem de programação é essa. Como que seria se fosse C? Muito simples. Você perguntaria se esse pino é igual a 0 ou se esse pino é igual a 1. Se não, faz a outra coisa. O C do assembler checa um status, normalmente um bit, normalmente um flag, e se o status acontecer, você salta uma linha ou salta para outra linha e executa o que você quer aqui, se for o se não ou se for o se. Tudo depende da sua lógica. A pergunta que não quer calar vocês entenderam essa lógica? Só sim ou não? Sim. Sim. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. Então, Professor, eu poderia... é o momento do print. Espera aí, é o momento do print. Printa a tela aí. Pode perguntar. Eu poderia usar essa mesma lógica, só que lá no circuito colocar resistor de pull-down em vez de pull-up? Até pode, mas o pull-down é um problema para o 8051, porque ele tem um interno pull-up mesmo, entendeu? E como o 1 é o estado de entrada, você não iria conseguir ler, entendeu? Entendi. Porque é o seguinte, se você pôr um pull-down aqui, ele vai ser sempre 0, acabou. Ele não tem energia para fazer virar 1. É mais ou menos essa a ideia. Tá. Muito bem, agora que vocês tiraram o print, eu vou abrir uma nova aqui, que é o teclado com LCD. Vou dar um unlock aqui. É hora de um outro print.
Só que agora... Ah, eu não vou pegar o LCD, não. Por causa do nosso tempo, eu vou pegar os 7 segmentos. O LCD a gente volta a falar na próxima aula, que a gente ficou muito tempo na porta, tá? Então, eu vou pegar o de 7 segmentos, vou dar um unlock aqui. É mais simples. Para os 7 segmentos, quem já trabalhou com 7 segmentos essa semana aí, que aproveitou o LED, sabe que você tem que fazer um algoritmo, né? Ou seja, você vai fazer um decodificador de binário para 7 segmentos usando programa, ao invés de usar o chip pronto, que tem o chip pronto também. Se você tivesse o chip pronto, você ia economizar bit. Aqui eu estou usando 8 bits, você poderia usar só 4 bits, se você quisesse, usando um chip pronto. E aí você economizaria pino do seu microcontrolador. Aqui no loop principal, pessoal, que é aqui, ó. Esse loop principal, eu estou fazendo a varredura da tecla e, se algo for pressionado, eu vou lá, leio a tecla e trato a tecla. O tratar a tecla, ele está escrevendo no R0, tá vendo aqui? E também está escrevendo nos 7 segmentos. Ele escreve em 2 lugares. Eu que escolhi assim. O programa é meu. Então vamos lá, faça... Aqui o print vai ter que ser 2, né? Tem as definições aqui. Desculpa. Pode dar o print agora da primeira parte. E o print da segunda parte aqui, que é do trata a tecla até o decodificador. Vou aumentar aqui para você dar um print legal aí, ó. Aí, ó. Pegou aqui tudo. Por que print? Professor, por que você não manda o arquivo, professor? Uma coisa que vocês têm que aprender. Ctrl+C, Ctrl+V emburrece. Simples assim. Quanto menos você fizer Ctrl+C, Ctrl+V, você pode copiar. Se for à mão, melhor ainda. Você copiar à mão, digitar todo o código ao invés de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e alterar o que precisa. O Ctrl+C, Ctrl+V foi feito para quem já está trabalhando na área, já é pleno. Quem está aprendendo não deveria usar Ctrl+C, Ctrl+V. Didaticamente, ele estraga você. Ele emburrece. Então, é por isso que eu não quero fornecer o código pronto aí. Eu quero que você copie. Leia linha por linha e entenda linha por linha, ok? Está muito bem comentado esse código, você vai conseguir entender. Qual que é a ideia aqui? Vou rodar esse programa agora. Pronto, você já copiou, vamos rodar o programa. Esse programa aqui, se você observar, no ler tecla, vamos lá para o ler tecla, né? Como começa o ler tecla? Cadê ler tecla? Ler tecla, tá aqui, começa a ler tecla. Ele verifica coluna por coluna, tá vendo? Verifica coluna por coluna. Então, eu vou clicar em 1, ele escreve 1 ali. Se eu soltar, ele apaga lá. Clico no 5, ele escreve o 5 ali. Alguma pergunta? 9. O asterisco eu pus um H, o number eu pus um H e o asterisco eu pus o ponto. Tá? Uma escolha minha, você faz o que você quiser e ele está funcionando. Se apertar 2 teclas, professor, ele pega a primeira, porque ele é por varredura. Ele vai, no if dele, ele pegou a primeira e ele já encontrou a primeira. Tudo bem? Perguntas e dúvidas sobre esse código aqui? Pode falar agora, por favor. Nós estamos concluindo a aula. Então, a aula de hoje era ler o teclado e escrever no display. O que eu preciso fazer em casa? Eu preciso fazer isso na minha mão. Ou seja, eu tenho que conseguir ler o teclado e escrever no display. Professor, mas eu queria escrever no LCD. Eu entendo como é que é a sua experiência aí. Você já leu o datasheet do LCD? Primeiro começa por aí. Não, nunca li o datasheet do LCD. Quando você lê o datasheet do LCD, você vai conseguir fazer... deixa eu ver aqui só LCD. Você vai conseguir fazer esses algoritmos aqui de LCD. Vou rodar esse aqui. O código do LCD é muito grande, pessoal. É muito grande mesmo. Comparado com os outros, né? O que a gente vê muito por aí é a pessoa pegando pronto, o LCD pronto, tá? Então, esse código aqui é um código bem simples e que ele vai escrever o meu nome e o meu sobrenome no LCD. Observa que ele ainda não terminou, ele está rodando. Agora que ele chegou lá. Tudo antes ele estava inicializando, o simulador é lento. Tudo bem? Então, ele escreveu.
Esse código aqui, pessoal, você encontra na internet vários exemplos em C. Em Assembler, assim, é um pouco mais raro, tá? A vantagem desse Assembler é que se você pegar o datasheet do LCD em questão, você vai olhar o datasheet e ler o código em Assembler, você vai ver que está feito aqui o que está escrito no datasheet. Passo a passo. O datasheet tem um fluxograma de como fazer. Assim como tem aquele fluxograma que eu comentei agora há pouco, de como gravar a flash, se você fizer aquele passo a passo, você grava a memória na flash, o LCD é a mesma ideia. E todos os outros periféricos que precisam de comunicação, é um tipo de comunicação. Essa comunicação aqui foi paralela de 4 bits, tá? Então, você pode facilmente mudar. Vou agora abrir o outro código que eu queria mostrar para vocês, que é o teclado para o LCD. Teclado para o LCD, vou rodar e vou dar uma olhada no código. Eu peguei aquele teclado que escreve o nome e não usei uma parte dele, eu nem apaguei, está na memória lá, e modifiquei uma outra parte, ou seja, eu não escrevi a parte 2, que é a linha 2, e na linha 2 eu optei por escrever o que está no teclado. Só que, para ele funcionar, como está aqui no código, o meu letecla eu mudei. O letecla eu usei o pino para identificar se tem tecla ou não. Ou seja, se eu clicar aqui, ele não vai perceber. Por quê? Porque eu tenho que habilitar esse AND aqui. Do que o professor está falando? Olha o esquemático aqui da tecla. Está vendo esse pino na interrupção aqui? Ele vem aqui e ele tem essa chave aqui, ó. Essa chave, eu controlo essa chave com esse botão aqui. Quando ele está enable, ele está funcionando. Agora eu aperto 5, ele vem o 5 aqui. Aperto o 8, vem o 8 aqui. Então, esse código, ele ensina você a escrever e a posicionar o cursor para escrever no mesmo lugar. Olha lá, estou escrevendo sempre aqui, no primeiro lugar. É esse código aqui. E ele é muito, muito maior. Por quê? Por causa do LCD. Mas também ele mudou a tecla a forma de ler tecla, né? Eu mudei aqui, fez um outro algoritmo. Uma vez que você faz esse algoritmo, uma vez só na vida você vai fazer isso, você vai ter essa biblioteca para sempre. Essa biblioteca em Assembler é mais rápida que a em C, mas a em C, às vezes, você resolve em 1/4 do tempo, não tem por que você fazer em Assembler. Tudo depende da sua aplicação. Alguma pergunta aqui? Alguém quer tirar print desse aqui? Ninguém? Então, beleza. Eu vou encerrar aqui agora a nossa gravação, pois a aula em si era isso. Obrigado, então. Vou encerrar a gravação a partir de agora.